Ellen sila lumenomenti elvo, uma estrela brilha sobre do nosso encontro, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E desta vez vamos retomar os nossos vídeos tolkienianos, os nossos vídeos inspirados na obra do J.R.R. Tolkien, ou John Ronald Reuel Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, do Hobbit, do Silmarillion e de outras obras clássicas de fantasia. A ideia dessa vez é começar a abordar um tema que para muitos fãs de Tolkien é fascinante, mas que as pessoas não têm muita facilidade de entrar nesse tema, que é o das línguas inventadas pelo Tolkien. Uma coisa um pouquinho mais prática, eu não vou chamar de um curso das línguas criadas pelo Tolkien, mas que dá algumas ferramentas para vocês começarem a, quem sabe, pronunciar melhor os nomes dos personagens, entender um pouco como é que funcionam as línguas ficcionais, em especial, claro, as línguas élficas, que são as línguas para as quais o Tolkien deu mais atenção no trabalho criativo dele como inventor de idiomas ficcionais. Principalmente duas línguas élficas, havia várias, mas as duas que ele dá mais atenção são o Quenya, ou alto-élfico, e o Sindarin, ou élfico cinzento. E o objetivo desse vídeo é muito simples. Explicar como é que funciona a sílaba tônica, ou seja, qual que é o ponto forte das palavras, onde é que eu dou a ênfase na hora de pronunciar determinada palavra, em qual sílaba vai a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Muito simplesinho, porque nesse caso, para ambas essas línguas, tanto o Quenya quanto o Sindarin, as regras são basicamente as mesmas. Então é relativamente tranquilo e é um sistema também bastante simples, baseado inclusive no latim, na língua lá da Roma Antiga, que foi uma das grandes inspirações do Tolkien para criar essas línguas, em especial o Quenya, o alto-élfico, que ele até chegava a chamar de latim élfico. E eu vou usar para isso a frase que vocês ouvem todo santo vídeo aqui como saudação, que é o Ellen sila lumen omenti elvo, né? Uma estrela brilha sobre do nosso encontro, em alto-élfico, uma frase pronunciada pelo Frodo, logo no começo do Senhor dos Anéis, o Frodo que era um estudioso do alto-élfico do Quenya. Então a ideia é a gente começar com as palavras mais curtinhas, com menos sílabas, e ir aumentando até chegar às palavras com mais sílabas polissilábicas, com muitas sílabas. Beleza? Bom, primeiro, palavras de uma sílaba só, não tem muito segredo, elas não constam da nossa frase, não tem palavra de uma sílaba só na nossa frase, mas tem uma sílaba só, então essa é a tônica, tranquilo. Né? Não tem muito o que inventar na hora da pronúncia. Passando para palavras de duas sílabas e a gente chega no começo da nossa frase, que é a palavra Ellen, que é estrela, né? Ou uma estrela, a gente acaba traduzindo como uma estrela, discussão que a gente pode ter nos próximos vídeos aí sobre o tema linguístico, mas então reparem que é Ellen e não Helen, né? O acento tônico, a sílaba tônica tá na primeira sílaba da palavra e não na última. Isso é um detalhe importante. Em élfico, aparentemente, não existia ou quase não existiam palavras oxítonas, ou seja, acentuadas na última sílaba, como em português é super comum, colocando alguns exemplos engraçadinhos aí para vocês só recordarem o que é uma oxítona. Em élfico isso não existia, com a possível exceção de um termo que não consta da nossa frase, que é avá, que é tipo um não faça isso, equivalente a meio que é o don't em inglês. Tá? Mas mesmo assim tem uma versão que a pessoa fala ava, tem uma variante que eles falariam ava e não avá. Então, mas tem essa exceção que a gente saiba, o resto não existe oxítona em élfico, assim como não existia oxítona em latim, um dado interessante. Então, Ellen, sila, de novo, outra palavra de duas sílabas, que é paroxítona, ou seja, acentuada na primeira sílaba da palavra e não na última. Esse I acentuado, é importante vocês terem em mente, não é um acento, na verdade. O acento agudo não é um acento como o nosso para marcar a sílaba tônica, mas é uma sílaba longa, ou seja, pronunciada em tese com uma duração duas vezes maior do que de uma sílaba curta, que não levava esse acento agudo, ou às vezes acento circunflexo, dependendo da palavra no Sindarin, no élfico cinzento. Então, igualzinho, duas sílabas, sila ou sila, né? É difícil pra gente em português dar esse prolongamento, mas em tese é isso. Depois temos lumen, mesma coisa, né? Uma vogal longa na primeira sílaba, acento tônico, marca tônica de novo na primeira sílaba. Então tivemos Ellen, uma estrela. Sila, brilha ou está brilhando, também outra discussão sobre o verbo no Quenya que a gente pode ter mais pra frente. E lumen, que seria sobre a hora, né?
Vou explicar também como é que a gente consegue juntar sobre a hora toda a expressão numa palavra só. Vamos falar sobre isso mais pra frente. E chegamos na parte mais complicadinha, que é a palavra grandalhona da nossa frase, que é omentielvo, né? Que é o nosso encontro. Tá tudo isso aí embutido nessa palavra única, omentielvo. Na verdade, o encontro é omentie, seria a palavra omentie é encontro, que é, na verdade, a junção de caminhos, literalmente, e o elvo dá a coisa para marcar o que é o nosso. Vocês reparam que, mais uma vez, está caindo na penúltima sílaba, contando no final, para o começo da palavra, redundância, mas só para ficar bem claro. Está caindo no elvo, né? O nosso acento tônico. É sempre assim, quer dizer que todas as palavras do Quenya, se elas são polissilábicas, se elas têm mais de uma sílaba, se elas são de sílabas ou polissilábicas, se elas têm mais de uma sílaba, elas são paroxítonas, com esse acento na penúltima? Não exatamente. O que manda aí é a gente olhar esse elvo, esse encontro do L com o V, que é um encontro consonantal, ou seja, de duas consoantes se encontrando. Isso é umas coisas que puxa o acento tônico, a sílaba tônica do Quenya, para penúltima sílaba quando a palavra tem três ou mais sílabas. Esse encontro consonantal. Essa é uma possibilidade. Se você tiver também nessa penúltima sílaba uma vogal longa, como a gente já viu, que é a vogal marcada com um acento agudo, também temos uma palavra paroxítona com três ou mais sílabas. Ou, finalmente, se tiver ali um ditongo, ou seja, duas vogais pronunciadas mais ou menos juntas, com um som só, como em português, ai, oi, ui. Em Quenya a gente tem alguns ditongos não exatamente iguais, mas similares, com sons muito parecidos, que também contam assim e, portanto, puxam a palavra para ela ser paroxítona, se ela tiver três sílabas ou mais. Fora isso, se não tivesse isso nessa sílaba, a gente teria uma palavra proparoxítona, ou seja, com a marca tônica, com a sílaba forte na antepenúltima sílaba. Como é o caso de palavras como Númenor, o nome da famosa ilha de onde vieram os ancestrais do Aragorn, ou então Orome, que é o nome de um dos Valar, né, dos meio anjos, meio deuses da mitologia tolkieniana lá explicitada no Silmarillion. Então, resumindo, é isso. Se você tem uma palavra de duas sílabas, ela vai ser paroxítona sempre, ou quase sempre. Dá para apostar no sempre, meio tranquilamente. Se você tiver uma palavra de três ou mais sílabas, ela pode ser ou paroxítona ou proparoxítona, dependendo justamente desses detalhes na penúltima sílaba, que é onde você tem que olhar. Beleza? Pessoal, por enquanto é isso. Teremos mais vídeos sobre élfico em breve, eu espero. Espero que vocês tenham gostado e que não tenha ficado cifrado demais. Acho que vai ser divertido abordar esses temas por aqui. E como dizem os elfos, Namarie, mais uma palavra proparoxítona em élfico e em alto-élfico em Quenya, que é o popular adeus. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Este vídeo é um oferecimento do Science Vlogs Brasil, o maior conglomerado de canais de ciência da internet brasileira. Conheça-nos!